Antes de tudo, parabéns! Se você está ouvindo isso é porque você escolheu continuar, então eu me sinto na obrigação de te dizer que sim, é possível aumentar o pênis, mas não existe fórmula mágica. Nesse vídeo você vai conhecer a verdade absoluta sobre o aumento peniano. Eu vou te apresentar também, através da literatura científica, como é possível aumentar até 3,8 centímetros de comprimento e 3,1 centímetros de circunferência, mas já te adianto que não existe nem mágica e nem milagre nisso tudo. Veja esse vídeo até o final que eu vou te falar mais detalhes sobre tudo isso. Mas atenção, esse vídeo não vai ficar no ar por muito tempo, portanto assista agora enquanto ele ainda está online. Saiba que isso é diferente de todas as propagandas e produtos que você já viu por aí na internet. É algo inédito, brutalmente honesto, com resultados científicos que comprovam os nossos dados. Antes de entrar nos detalhes do aumento peniano, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Davi Ribeiro e eu sou fundador do site ejaculandocomcontrole.com. Nós ajudamos mais de 13.181 homens a acabar com a ejaculação precoce e ter uma vida sexual feliz. Eu trabalho exclusivamente como estudioso e pesquisador sobre sexo e sexualidade há mais de 6 anos, além de ser um apaixonado pelo assunto. Desde então, eu tenho dedicado a minha vida a ajudar pessoas, a transformar vidas através de informações realmente preciosas. Durante muito tempo, quis focar só em ensinar as pessoas a controlar a ejaculação. E a partir do momento que eu aprendi que eu era capaz de empacotar o que eu sabia através de um método e replicar isso, ensinar para outras pessoas, eu comecei a transmitir essas informações para todos os homens possíveis. E hoje eu sou um autor best-seller nesse assunto, com um famoso livro digital chamado Ejaculando com Controle Básico e Avançado. Ao longo dessa jornada eu sempre recebia perguntas do tipo: Davi, é possível aumentar o pênis mesmo ou isso é mentira? Davi, o produto X do site Y funciona mesmo para o aumento peniano? Davi, esse remédio funciona para aumentar o pênis? Davi, me ajude, eu estou desesperado porque o meu pênis é muito pequeno. A partir desse momento eu vi que tinha algo muito errado por aí. Eu vi que tem muitas promessas na internet, tem muitos produtos por aí, mas será que eles realmente funcionam? Se a resposta é sim, como eu já te afirmei no início dessa aula, o que realmente dá resultados reais, na prática, e o que não funciona, o que é mentira, o que é balela, foi aí que eu comecei uma longa jornada com respostas definitivas para isso. Eu comecei com pesquisas básicas, como qualquer um faria, através daquele famoso buscador que nós temos na internet, isso mesmo, o Google. Eu realizei algumas pesquisas e na grande maioria das vezes eu caí em algum site pornográfico, em alguma página estranha me oferecendo algo do tipo: aumente 10 centímetros do seu pênis em apenas 4 semanas. E claro, nem precisava pesquisar muito sobre o assunto para desconfiar que aquelas informações eram, no mínimo, muito duvidosas. Mas eu nunca me contento rápido, então eu fui pesquisar mais a fundo. Eu li alguns artigos científicos sobre o assunto, a maioria eu encontrei no The Journal of Urology, que é o site oficial da Associação Americana de Urologia. E lá são postados os principais artigos sobre esse tipo de assunto. Eu li também alguns livros, alguns de autores médicos brasileiros, outros livros e materiais estrangeiros, e eu descobri muita coisa nessa pesquisa, muita mesmo. Primeiro eu entendi um pouco mais a vontade de muitas pessoas quererem aumentar o pênis. Muitos homens têm um tamanho normal, que pode dar prazer à sua parceira sem problemas. E alguns poucos não têm um tamanho normal e realmente precisam aumentar o seu membro para dar prazer à parceira. Mas primeiro, o que é um tamanho normal, não é mesmo? Segundo as minhas pesquisas, o tamanho médio do pênis brasileiro está entre 12 e 15 centímetros. Então se você tem essa medida, você é completamente normal e não precisa se preocupar. Mas aí que está a grande questão e que eu não tinha entendido até então. No desejo desses homens, a questão não é ter tamanho suficiente para dar prazer. Para alguns até é, mas para a grande maioria a questão é que eles não se sentem satisfeitos com o tamanho atual. Eles não estão felizes com o tamanho do pênis atual. Grande parte desses homens me diria que aquele pênis não representa toda a masculinidade que ele tem e é por isso que ele gostaria de aumentar o tamanho. Outros querem impressionar, querem que os amigos o chamem de Kid Bengala, que as mulheres se assustem e gostem e contem para todas as outras amigas. Outros realmente não se sentem capazes de dar prazer à parceira. Mesmo que a matemática esteja a seu favor, dizendo que sim, você pode dar prazer à sua parceira. Enfim, eu não sei qual é o seu caso, dentre esses que eu acabei de listar, ou se é algum outro. Mas a verdade é que você tem o direito de querer aumentar o seu pênis, e eu te entendo perfeitamente. A verdade é que o desejo de ter um pênis grande não começou de hoje, mas já existia há muitos anos atrás, ou melhor dizendo, há muitos séculos atrás. Desde a Grécia Antiga, que o tamanho do pênis era importantíssimo e era muito cultuado. Os deuses, as esculturas da época, todas ou quase todas, ressaltavam a força desses seres mitológicos através de grandes falos, de falos bem representativos e bem exagerados. Isso é só um exemplo, claro, de que o pênis, o tamanho do pênis, ainda hoje em nossa sociedade, é muito mais do que a capacidade de dar prazer à sua parceira, mas representa força, representa masculinidade, representa fertilidade, representa a capacidade de dar prazer às mulheres e muito mais. Então, mesmo que você não soubesse explicar exatamente qual o motivo que você quer aumentar o seu pênis hoje em dia, eu creio que agora
depois de explicar um pouco sobre essa mitologia grega e sobre tudo que representava o tamanho do pênis nessa época, eu creio que ficou um pouco mais claro tudo isso na sua cabeça, eu tô certo? Desde a Grécia Antiga até hoje, esses conceitos de que é necessário ter um pênis grande e que tudo isso representa foram passados de gerações e mais gerações, e até hoje isso perdura. Mesmo que de forma implícita, mesmo que até então você não soubesse exatamente o porquê você se sente mal com o seu tamanho atual. Claro, tem também os atores pornôs com aqueles membros enormes que parecem que todos os homens do mundo, que todos os homens, eles têm um pênis daquele tamanho, não é mesmo? A verdade é a seguinte, tudo conspira para que nós tenhamos um pênis gigante. Se você não tem, você se sente mal por isso. Ponto final. Voltando então para as minhas pesquisas, eu descobri que esse assunto, esses produtos milagrosos que nós vemos por aí, ensinando a dobrar o tamanho do pênis em poucos dias, enfim, tudo isso tem um fundo de verdade. Alguns desses métodos realmente funcionam, mas claro, não na velocidade que geralmente eles propõem, mas funcionam e para quem realmente quer ou precisa aumentar o membro, essa é uma excelente notícia. Então a próxima pergunta seria, por que muito se fala que não é possível aumentar o pênis? Inclusive médicos falam isso. Nessa minha jornada eu vi muita coisa, muita mesmo. Eu entendi que até mesmo dentro da comunidade médica, o assunto é bem polêmico. Alguns médicos não aceitam que o homem queira aumentar o seu pênis apenas por razões estéticas. E outros médicos simplesmente apoiam e concordam com esse tipo de procedimento, seja ele por vontade do cliente, por estética, ou seja ele por conta da real necessidade do homem precisar aumentar o pênis, para que ele tenha, por exemplo, a chance de dar prazer à parceira dele e até a chance de conseguir fecundar uma mulher. Inclusive, eu vi alguns médicos usarem uma analogia bem interessante e que eu particularmente acredito que dentro de alguns anos isso possa ocorrer, que é: o homem poderá aumentar o pênis por vontade própria, assim como uma mulher quer aumentar os seios pelo simples fator estético. Claro, tanto homens como mulheres, em alguns casos particulares, precisam realmente passar por esses procedimentos por conta de algum trauma ou de alguma doença, mas a grande maioria acaba querendo porque quer se sentir melhor consigo mesmo. Então, fazendo um apanhado rápido aqui, você pode observar que existem várias vertentes e que o assunto é realmente muito polêmico e que gera muita discussão. E no meio de tanto disse e não disse, o que acontece com você? Bom, você acaba ficando perdido. Se você for em um médico, você corre o risco de se deparar com um profissional que é da linha do não aumento peniano, se for por motivos estéticos. Ele fala para você que o seu pênis é normal e não vai resolver o seu problema. O que você precisa é de orientação. Através de materiais científicos e de médicos renomados internacionalmente, eu não só aprendi quais são os métodos que funcionam e o caminho que você pode seguir, como também eu aprendi um método em específico que um médico utilizou em 64 homens e conseguiu aumentos reais de até 3,8 centímetros no comprimento do pênis e 3,1 centímetros no aumento da circunferência do membro. Com todo esse material, eu não podia simplesmente guardar tudo isso para mim, quando milhares de homens como eu e você estão aí perdidos, sem saber o que fazer para resolver essa situação. Foi então que eu tive a ideia. A ideia de ensinar o caminho verdadeiro, o caminho honesto, a orientação correta para enfim se chegar ao tão sonhado aumento peniano. É sim possível, mas é bom que você esteja munido de informações verdadeiras. Caso contrário, você vai se perder no meio do caminho, dentre as diversas contradições e controvérsias acerca desse assunto, e não vai saber realmente para onde ir. E isso é completamente compreensível. Por isso eu resolvi dar uma aula, um curso super completo para meus alunos, combinei com eles, cobrei um valor por isso e fiz a melhor aula que eu podia. Eu ensinei, orientei, ensinei a prática do médico que conseguiu obter resultados de até 3,1 centímetros de aumento em seus pacientes e literalmente, essa aula foi um tremendo sucesso. Eu sabia que a aula e as informações eram de uma extrema qualidade. Eu me dediquei por meses para fazer isso acontecer, mas eu não sabia que tinha ficado tão legal assim, como você pode conferir alguns dos meus alunos falando abaixo. Parabéns, Davi, para toda a sua equipe. Excelente aula, material de primeiríssima qualidade. E quem tiver com dúvida, assista essas aulas que irão muito te ajudar. Gostei muito. Essa foi a mensagem enviada pelo Guilherme de Anápolis, Goiás. A ajuda foi para mim de extrema importância. Tinha muita curiosidade e dúvida. O assunto é delicado e abordado pela internet por sites desconhecidos. E o ECC, com os inúmeros e-mails, tem credibilidade para falar sobre. Toda a informação é confiável e edificante. O conteúdo é bastante esclarecedor, interessante e didático. Por meio dele é possível entender não somente o tema principal, o aumento, mas o órgão sexual em si. Altamente recomendável. Sem sombra de bajulação, apenas um elogio genuíno. Digo que o senhor Davi Ribeiro é um ótimo palestrante, um verdadeiro professor. Gostei muito do preço e do tema que foi bem específico. Essa foi a mensagem enviada pelo Rafael de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Foi por esse motivo que eu resolvi divulgar não só para os meus alunos, mas também para o mundo.
Eu tenho como missão melhorar a vida sexual dos homens, e o aumento peniano certamente é um dos temas que tem muito tabu, muito preconceito e muita informação errada acerca do assunto. Muita mentira, muita enganação. A minha missão é ajudar você a encontrar o seu caminho, para você ficar satisfeito com você mesmo dentro das quatro paredes. Porque o problema sexual, ou o problema de não ter o pênis do tamanho que você deseja, não só atrapalha a sua confiança, o seu desempenho na hora H, mas também dependendo do nível de falta de confiança, pode fazer com que você venha desenvolver disfunções em um futuro muito próximo, como a ejaculação precoce ou a disfunção erétil. E isso é um problema social. Se você tem uma parceira fixa, por exemplo, seja ela sua namorada ou sua esposa, se as coisas não vão bem, é inevitável. Uma hora vocês vão se separar. E quando isso ocorrer, isso vai afetar todo o círculo social do casal, inclusive filhos, amigos e etc. Então eu tenho duas notícias para te dar, uma boa e uma ruim. A boa é que a partir dessa missão que eu tenho de informar e ensinar tudo aquilo que eu sei sobre o assunto, de forma honesta e clara, eu quis disponibilizar esse conteúdo para todos terem acesso, inclusive você. Então você vai ter essa oportunidade até o final desse vídeo. Continue assistindo, que em breve eu vou te falar todos os detalhes para você ter acesso a essa aula completa, toda em vídeo, e certamente esse é o material mais completo, o guia mais completo sobre o assunto, no qual você vai saber exatamente quais as opções e alguns métodos que você vai poder aplicar e ter um aumento real do seu pênis. Eu garanto que você vai sair dessa aula sabendo disso. A má notícia é que, mesmo eu querendo divulgar essas informações para o mundo, eu tenho custos com tudo isso. E, infelizmente, por questões de suporte para atender de forma eficiente todo mundo, quando for necessário, talvez nós tenhamos que encerrar o acesso a essa aula e retirar esse vídeo do ar. É por esse motivo que eu quero te convidar a ter acesso a esse conteúdo exclusivo agora. Essa é uma aula completa que fala tintim por tintim o que você precisa fazer para realmente aumentar o tamanho do seu pênis. Todo esse material foi feito através de pesquisas e estudos em livros de médicos com renomada capacidade, tanto aqui do Brasil como de fora do Brasil também. Foram meses de pesquisas intensas para revelar o que realmente funciona para aumentar o seu pênis, o que não funciona, o que é mentira, o que é verdade nesse mundo que muito se fala, mas pouco se conhece. Foi por esse motivo que eu me vi motivado em fazer isso acontecer. O que me move é ver você feliz quando você olha para baixo e sente orgulho do que você está vendo. Eu não sei se você vai seguir o caminho de realmente querer um aumento peniano ou não, mas através desse material que eu estou prestes a te dar a oportunidade de ter acesso, eu tenho certeza absoluta que você vai saber qual é o melhor caminho para você. É possível aumentar o pênis? Sim. Tudo que dizem por aí funciona? Não. Quais os caminhos eu devo seguir? Onde conseguir essa orientação precisa sobre o que existe de melhor e que é realmente eficiente? Aonde descobrir tudo acerca desse assunto para que eu possa escolher, de acordo com os meus princípios, aquilo que eu quero para a minha vida. Tudo isso você vai encontrar nesse guia. Eu chamo esse guia assim, Guia Definitivo para o Aumento Peniano. Ou também pode ser chamado de GEDAP. Esse é um material que foi feito de forma honesta, de forma que você possa confiar. Sinceramente, isso é um tipo de conteúdo que realmente não tem preço. Se eu fosse especificar o tempo que eu me dediquei nos estudos e na busca de informações realmente verdadeiras e confiáveis sobre o assunto, eu teria que te cobrar realmente algo impraticável. Se contar por baixo o tempo que eu levei, que foram cerca de 2 meses de dedicação integral, foram aproximadamente 200 horas de serviço para fazer com que esse material se tornasse realidade e pronto para você usar. Simples assim. A hora do meu serviço, sem mentira e sem exagero, ainda falando por baixo, é cerca de R$500. Resumindo, se eu fosse cobrar pelo meu tempo e por tudo que eu fiz, eu teria que te cobrar pelo menos R$100 mil por algo desse tipo. Claro, óbvio que eu jamais faria isso, apesar de saber que certamente ainda teria uma pessoa ou outra que pagaria esse valor para se ver livre desse pesadelo de olhar para baixo e ficar triste, até mesmo envergonhado em ficar pelado na frente da parceira na hora do sexo. Esse é o custo que eu tive do meu tempo e certamente poderia ter feito diversas outras coisas. Mas eu não fiz porque eu sei que esse tipo de conteúdo ele vai te ajudar, ele vai clarear a sua mente e você terá a informação correta para aumentar ou não o comprimento do seu pênis. Você que vai escolher o que é melhor para você. Então, se eu tivesse feito esse material sob a sua encomenda, exclusivo para você, eu não teria outra escolha a não ser te cobrar os R$100 mil das minhas horas trabalhadas. Mas graças à internet, o poder que esse veículo tem de escalar e poder disponibilizar esse mesmo conteúdo, essa mesma mensagem para milhares de homens, eu pensei, nossa, eu posso me dedicar tanto tempo assim, produzir um material de qualidade e ainda não preciso cobrar um valor que pouquíssimas pessoas vão ter acesso. Eu realmente consigo colocar isso a um preço popular, pagar as minhas horas trabalhadas e ainda mudar na vida de milhares de homens que não estão felizes com o tamanho do seu pênis e querem saber, afinal, o que tem no mercado que pode fazer com que eles aumentem o seu tamanho. Foi a partir disso que a minha missão ficou ainda mais forte.
E por esse motivo que eu falei, eu vou cobrar R$ 497 por esse material. É um valor justo e com o tempo eu vou certamente pagar no meu trabalho. Mas quer saber? Se não pagar também está tudo justo, pois eu estou bem feliz e feliz comigo mesmo por ter feito um ótimo trabalho. Eu diria até de utilidade pública e certamente eu estou seguindo a minha missão. Mas não sei, ainda que fosse um valor 100 vezes menor do que eu teria que cobrar, se fosse para apenas um cliente, para pelo menos pagar os meus custos, eu ainda senti que eu podia fazer mais por você e por todos os outros homens que precisam ter acesso a essa informação. Foi então que eu decidi assumir o risco e, sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir pagar o custo de produção que eu tive. Mas como isso é mais do que fazer você ter um pênis gigantesco, é fazer você ter consciência e noção da verdade, do que realmente você pode fazer. Esse é o único material que tem esse poder de te mostrar a verdade por trás de tanta mentira dita por aí. Eu considero isso muito mais do que uma simples aula, para você aumentar o seu pênis. Esse material é de utilidade pública. Eu só vou fazer o que vou falar agora porque eu realmente quero que todos os homens que não estejam felizes com o tamanho do seu pênis olhem para baixo e se sintam orgulhosos, se sintam confiança, se sintam homens mais do que nunca, aumentando ou não o tamanho do pênis. E é isso que eu vou te mostrar, que eu vou te ensinar através desse material. Pensando nesse alcance máximo, eu resolvi fazer o seguinte: para você ter acesso a tudo isso, você vai ter que investir apenas 2 pagamentos únicos de R$ 47. Isso mesmo. Isso é aproximadamente 1000 vezes menos do que eu gastei de força intelectual, mental, física e de horas que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Mas eu decidi que eu faria esse material para você. Para ter acesso a esse conteúdo, clique agora no botão abaixo e faça um investimento em nossa página segura de pagamentos do Hotmart, que é uma empresa séria do grupo Buscapé. Tenho certeza que você vai amar todas essas informações. É o que há de mais verdadeiro e honesto sobre o aumento peniano que você poderá encontrar aqui no Brasil. Não compre nada que prometa um aumento antes de ver isso. Caso contrário, você corre sérios riscos de ser enganado, gastar seu dinheiro e ainda não ter retorno algum. E o pior, pode até prejudicar sua ereção e alguns desses métodos malucos que eles ensinam por aí. Clique no botão abaixo agora e tenha acesso imediato à nossa área de membros exclusiva. Quando o pagamento for concluído, você receberá em seu e-mail todas as informações para acessar nossa área de membros online, que é onde estarão todas as aulas com todo o conteúdo que eu disse aqui. E claro, você pode ficar tranquilo ao usar o seu cartão de crédito, pois ao realizar o pagamento, o nome do produto não virá discriminado na sua fatura. O nome que irá aparecer lá será Bcash Compra Online. Eu prezo muito pela sua privacidade e nós jamais compartilharemos nenhum de seus contatos, como nome ou e-mail. Você pode ficar tranquilo quanto a isso. O que eu mais quero é que você tenha acesso à verdade, que você seja feliz e tenha uma vida sexual plena com sua parceira. Eu quero fazer algo a mais por você, para te deixar mais seguro da compra. Afinal, eu sei que nem sempre é fácil acreditar nas pessoas. E nos dias de hoje, infelizmente, está cada vez mais difícil. Para mostrar o quão sério eu tô e o tanto que eu tô comprometido com o seu sucesso, eu vou fazer o seguinte: se você realizar o pagamento, assistir o material, seja por qual for o motivo, se você achar que não valeu a pena o seu investimento, o investimento que você realizou, você terá 30 dias corridos a partir de agora para pedir o seu dinheiro de volta, que eu vou devolver cada centavo, sem nenhuma pergunta, e nós ainda continuaremos amigos. Além de todos os benefícios do preço ser muito abaixo do preço de custo, você ainda terá 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta, caso você não tenha gostado do nosso material, caso você ache que o conteúdo não tenha te ajudado, caso você não esteja feliz com o investimento que você fez. É isso que eu vou fazer por você. Você pode ter certeza que eu fiz o meu melhor. Clique no botão abaixo agora e garanta sua vaga em nossa área de membros. O conteúdo está espetacular e eu tenho certeza que esse será um dos melhores investimentos que você já fez na sua vida sexual. Foi um enorme prazer falar com você. Nos vemos em breve dentro da nossa aula na qual te guiarei através do guia definitivo para o aumento peniano. Um grande abraço e nos vemos do outro lado da tela. Até breve!